Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv. Tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje vamos conversar sobre desenvolvimento de softwares para o agronegócio. Vamos conhecer também uma ferramenta da empresa Aliare, que oferece gestão 360 para empresas e propriedades rurais, e conversar sobre o Hub Conexa, que desenvolve novos produtos e negócios para fomentar o projeto do agro, que podem se tornar também startups. Para esse bate-papo, a gente conversa com o Leandro Xavier, que é Head de Operações e de Novos Negócios da Aliare. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Que é isso, nós que agradecemos a participação. Obrigado pelo convite aí. Espero que seja um bom bate-papo aí. Leandro, como é que surgiu a Aliare e como é que explica pra gente o que é a Aliare? A Aliare é uma holding formada de 3 grandes grupos de empresas de desenvolvimento de software para o agronegócio, todas elas com mais de 20 anos de mercado. Tá? Então é a união da Ciagre Sistemas, que é de Goiânia, a Data Cooper, que é de Cascavel, no Paraná, e a Solution, que é do Rio Grande do Sul, de Santo Ângelo. Então são 3 empresas líderes no mercado, a Ciagre em software de gestão para revendas e produtores rurais, a Data Cooper líder em CRMs por agronegócio, e a Solution revenda de software para revendas de máquinas e equipamentos. Então as 3 líderes de mercado fizeram uma união em 2017, e se tornou o Grupo Aliare. Como é que funciona? Porque o foco de vocês é o desenvolvimento de softwares para o agronegócio. Que tipo de ferramenta vocês desenvolvem? Como é que tem sido esse trabalho em conjunto? Bom, a gente desenvolve software para praticamente toda a cadeia do agronegócio, tá? Então a gente está passando desde a produção, pecuaristas, passando pela distribuição, passando por indústria de nutrição animal, bioindústrias, armazéns gerais, trades, cooperativas. Então a gente tem software para praticamente toda a cadeia do agronegócio. São diversas soluções, eu creio que hoje o nosso portfólio esteja com mais de 19 soluções, que atendemos praticamente todos os segmentos do agronegócio. Lojas agropecuária, enfim, a gente já tem uma gama de soluções aí que atendem praticamente toda a cadeia. A gente tem uma ideia, assim, você pode passar para a gente qual é o diferencial do software de vocês? Eu acho que o grande diferencial é o nosso know-how, né? Todas as empresas são mais de 30 anos e a capilaridade que a gente conseguiu atingir, né? Hoje a gente já está em mais de 5 mil estabelecimentos, são mais de 65 mil usuários. A gente já atingiu 1.000 colaboradores na empresa. Temos 5 sedes, né? Então, uma em Rio Verde, uma em Goiânia, em Cascavel, em Santo Ângelo. Temos 2 canais Latam no Paraguai. Então, eu creio que dizer que a nossa expertise, nosso know-how em construir soluções de gestão para o agronegócio é o nosso grande diferencial. E a gente hoje tem um market share de mais de 40% em alguns segmentos, como revenda, como CRM, como revenda de máquinas e equipamentos. Então, a gente tem um poderio muito grande em nossas soluções aí. Quando vocês falam em trabalho de software, né, a gente pensa, né, nessas soluções para melhorar e aperfeiçoar o trabalho, né? E com isso, dependendo de onde ele é implementado, se for, vamos falar aqui basicamente nas produções rurais, nas fazendas, isso aí acaba trazendo aumento de produtividade. Sim, eu prefiro dizer de rentabilidade mais que de produtividade, né? Porque hoje com um software de gestão nas fazendas, o produtor consegue ter números na mão, tá? Então, um exemplo dele é aumentar a produtividade, mas para isso antes ele tem que ter rentabilidade.
ele consegue saber uma variedade que mais produz na propriedade rural dele e da sua região. Mas não basta isso. Será que a fazenda mais produtiva ela é a mais rentável? Porque ela pode estar muito carregada de custo. Então, eu costumo dizer sim que a gente aumenta a produtividade, e aí também a gente está falando de produtividade operacional, redução de custos operacionais, enfim, mas eu prefiro dizer que a gente ajuda o produtor rural muito mais na rentabilidade, dele ter informação, dele conseguir gerir o seu negócio de forma mais rentável. Falando no mercado de produtor, a gente, nosso propósito, né, é que o produtor rural saia de ser um produtor rural e vire um empresário rural, né? Então, que é o nosso grande desafio aqui. A gente falando de softwares, a gente imagina, vocês trabalham com soluções que facilitam aí a gestão de distribuidores de insumos, lojas de agropecuárias, produtos rurais, toda essa cadeia do agro, né? Então, assim, a gente trabalhar com tecnologia não é uma coisa fácil, mas precisa de um trabalho árduo para poder fazer todo esse sistema funcionar, além, aliado à informação, porque é isso, casando essas duas, né? Tecnologia, a informação, é isso que vai fazer com que aquele produtor, aquele lojista, né, a gestão de distribuição funcione de uma forma que otimize o tempo e é isso, traga rentabilidade. Isso mesmo. Então, hoje nossas soluções elas estão muito interligadas entre si, tá? E também com outras soluções. Vou dar um exemplo claro aqui. Hoje a gente que é um exemplo fácil de dar. Hoje todas as notas emitidas contra o CNPJ ou o CPF de um produtor de uma revenda, através do certificado digital, a gente já consegue baixar todas elas. Então, aquela coisa de um produtor esquecer uma nota dentro da caminhonete dele não acontece mais. A gente já traz essa nota para ele e dá a entrada automaticamente nessa nota. Então, isso é uma integração que a gente consegue fazer com muita naturalidade. E aumenta a compliance do produtor. Então, quantos a pagar dele já fica ok, cadastro fornecedor automatizado, cadastro de peças já automatizado, de insumos já automatizado. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma muito natural. E com soluções de terceiros, telemetria de máquina. Então, a gente consegue se integrar com telemetria de máquina. Enfim, a gente consegue fazer uma gama de procedimentos aqui e integração de informação que facilita a operacionalização do dia a dia do software. Vocês trabalham, a gente pode dizer assim, que é o trabalho porteira para dentro e porteira para fora. Sim, a gente tem solução para praticamente toda a cadeia do agronegócio. Por exemplo, a gente é líder no mercado de CRM para distribuição e cooperativas, né? Então, a gente tem o nosso software de CRM, ele é o mais utilizado, cerca de 40% do mercado já utiliza a nossa ferramenta de CRM, né? Então, assim, a gente faz a gestão, muitos consultores, devemos ter mais de 5 mil consultores a campo utilizando nossas soluções, tá? A gente está falando de agrônomos na ponta, diretamente com o produtor, utilizando as nossas soluções de CRM. Cooperativas de grande porte do país inteiro utilizando a nossa solução também. Então, é um portfólio bem grande para a gente, que a gente tem uma gama de soluções e bem interessante. Posso, acho que, afirmar que, se não a maior, a gente está entre as 3 maiores empresas de tecnologia para o agronegócio do país, com um portfólio muito vasto em tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, a gente, né, trabalhar com tecnologia não é uma coisa fácil. Existem muitos desafios, né? Na experiência de vocês, né, quais são esses desafios para poder atender a esse mercado do agro? Uh, Interno, eu diria que é mão de obra, tá? Então, a captação de mão de obra hoje ela é escassa na área de tecnologia. A gente tem feito trabalhos interessantes com universidades. A gente criou, inclusive, um programa chamado Interno Bicicleta com Rodinha, que a gente pegou profissionais, se inscreveram profissionais sem experiência nenhuma na área de tecnologia. Então, aqui a gente teve dentista, a gente teve caras consultores de venda, enfim, que se cadastraram. A gente já tinha um perfil que a gente gostaria, a gente capacitou e formamos, e hoje fazem parte das nossas squads de desenvolvimento. Então, foi um trabalho bem legal. Interno, acho que é esse. Externo, aí é muito, falando de produtor rural, ainda eu acho que o produtor ainda tem... Ele acha que o software ainda é custo, né? E a gente quebra essa barreira que é o investimento, né? Então, ainda essa profissionalização e a digitalização do produtor rural ainda é um grande desafio.
O restante da cadeia, distribuição, a revenda de insumos, a revenda de máquinas, as cooperativas, as trade, os armazéns gerais, isso ou grandes produtores já utilizam tecnologia e é bem tranquilo. Mas o produtor rural, pequeno e médio produtor, ainda é um desafio grande aqui, essa questão de botar a mão na massa, né? De querer investir um pouco mais, e também software, ele faz tudo, não faz tudo sozinho, né? Então ele dá um pouco de trabalho, sim, né? Eu diria que software para produtor rural pequeno e médio é como um software para gerir uma casa, né? Tu vai ter que fazer o teu controle, né? Então quanto mais controle você tiver na mão, mais informação você vai ter, melhor você vai gerir suas finanças, mais dinheiro vai sobrar. Então, em tempos difíceis, como o de agora que a gente está passando, é que o produtor sente falta de não estar informatizado, né? Tem essa questão, né? Porque, assim, tem a tecnologia, essa dificuldade de colocar a tecnologia para dentro da porteira, né? E se adequar a isso, porque precisa alimentar essas informações para que ele possa ter resultado. Então, assim, fazer essa equação para ele entender que isso não é um custo, é um investimento e que vai trazer retorno, aí essa equação que ainda é um pouco difícil de ser resolvida. Isso, essa é uma das questões, apesar de a gente já trazer muita coisa mastigado para o produtor, né? Com algumas integrações que a gente tem, já traz muita coisa mastigado, mas tem que alimentação manual que em algum ponto ele vai ter que fazer. E outro também o produtor está com uma gama muito grande de soluções, muito especialista em muitos pontos, né? Então, o grande produtor consegue consumir isso de forma tranquila. O produtor, ainda se ele botar tudo que ele está oferecendo para ele do portfólio, digamos assim, de tecnologias presentes no país, o custo fica muito caro. Então, achar a mão também na oferta, na melhor oferta para o produtor ainda é um ponto de atenção, e que aí eu acho que a Aliares se sobressai porque ela tem solução para praticamente toda a cadeia e solução que atende quase tudo. Então, acho que a gente consegue trazer uma oferta bem interessante para o produtor rural. Leandro, tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas eu vou precisar dar uma pausa e depois do intervalo a gente volta para saber um pouco mais sobre esse desenvolvimento de software. A gente volta já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua o bate-papo sobre desenvolvimento de softwares com o Leandro Xavier, que é Head de Tecnologia da Aliari. Ô, Leandro, a gente estava falando sobre essa questão do desenvolvimento de softwares. Eu queria falar agora de um outro produto de vocês, que é o Hub Conexa. Como que surgiu? Como é que ele contribui para os novos produtos do agronegócio? Fala um pouco desse Hub Conexa. Bom, o Hub Connect ele é uma estrutura física, tá? Que foi criado em 2018, mas além dessa estrutura física, ela é uma plataforma de construção e desenvolvimento de soluções, mas além de soluções, ela sai em negócios. Então a gente tem um funil aqui, digamos assim, de oportunidades. Essa esteira de funil, ela entra, é validada, e se o produto fizer sentido, a gente desenvolve o produto, mas além disso, a gente desenvolve todo o plano de negócio, sai com um plano de go-to-market, sai com name, sai com ações de marketing, sai com estrutura física, então ela sai um negócio. Então, o que se beneficia as empresas que estão incubadas nessa plataforma tecnológica? Então, a gente tem muita coisa já pronta e desenvolvida que as empresas podem se beneficiar. Então, toda a parte de SSO, que é o login entre as soluções, telemetria, então tem muita hub de notificações, integração com WhatsApp, SMS, então a gente já construiu muita coisa, deixou pronta para as soluções poderem se conectar. Mas o grande diferencial é realmente sair um negócio. Então, aqui as startups que estão incubadas aqui, elas viram um negócio por mercado. Todas elas integradas, enfim, na mesma estrutura, na mesma plataforma de tecnologia. Quantas startups atualmente estão sendo fomentadas por vocês? A gente tem 6 startups fomentadas aqui no grupo, todas elas já gerando receita, já incubadas, né? Então já em operação há bastante tempo.
e uma em pré-lançamento, digamos assim. Então, são 7 novos negócios que o grupo criou. Dentro dessas 7, assim, quais são as soluções que elas trazem para o mercado? Bom, a gente tem uma solução chamada Agric, que é de receituário agronômico, então ela tem toda a parte de emissão de receitas agronômicas, atualmente emite mais de 4 milhões de receitas anos, então é toda a conformidade legal da receita agronômica. A gente tem uma que é a Assinei, que é uma parte de assinatura digital, então tem a gente, e essa não atende só o agro, é uma das que a gente já bypassou um pouco o agro, que o nosso foco com certeza é o agro, né? Então, a parte de gestão de documentos e assinatura digital, a gente tem toda ela também na plataforma. A gente tem a Plantar Educação, que é uma empresa de educação corporativa, que iniciou também para a gente treinar nossos clientes na nossa ferramenta e hoje já bypassou. Então, hoje a gente já tem uma universidade corporativa e as empresas podem adquirir a nossa universidade corporativa também. Temos o MyFarm, a gente tem um RP, aliás, tem um RP, um software de gestão muito grande para atender grandes produtores de grão e fibra, e o MyFarm veio para atender um nicho um pouco menor, então pequenos e médios produtores, então a gente fez uma jornada nova para produtor rural no MyFarm. Temos a Nu Fiscal, que é uma empresa de inteligência fiscal, onde toda a conformidade, a gente baixa as notas, armazena as notas e tem uma parte de auditoria para saber se a nota que chegou foi lançada corretamente no RP. Então, são algumas das startups aí que estão fomentadas aqui pelo Grupo Aliade dentro do Hub Connect. Dentro dessa experiência de vocês, quando a gente olha para o mercado, vocês já conseguiram identificar vamos dizer assim, alguma dor do cliente que ainda não tem uma solução? Tá faltando, né, alguma solução que precisa ser equalizada nesse caminho aí? Alguma coisa que a gente possa dizer, olha, a gente precisa desenvolver mais essa área? Bom, eu acho que tá chegando bastante, com bastante força em todas as soluções é IA, tá? Então a gente já tem trabalhado com IA, tem feito algumas soluções já embarcadas com IA, atendimento automático através de IA. Então eu acho que o nome hoje é inteligência artificial, tá? É a gente trabalhar com dado e automação e usar a IA aí para dar mais visibilidade nos resultados, dar mais poder para os nossos clientes em tomada de decisões assertivas e rápidas, tá? Então, e ainda é incipiente no país como um todo, tá? Então, a gente tem trabalhado, tem uma squad específica aqui para trabalhar com IA, mas eu acho que é o grande tema da vez aí na área de tecnologia é trabalhar com IA. Aí a gente consegue entrar na questão de que vocês oferecem, né, para o mercado uma gestão 360, né? Seja para as empresas, para as propriedades rurais. Então, todo o portfólio de vocês consegue fazer essa gestão 360. Isso mesmo, a gente tem solução para praticamente toda, como eu falei, eu diria para toda a cadeia do agronegócio, então a gente consegue ter a gestão 360 de toda a cadeia do agronegócio e de negócios específicos também, tá? Se a gente pegar o produtor rural, a gente consegue dar a visão completa do negócio dele. Se a gente pegar uma revenda de insumos, a gente consegue dar uma visão completa do negócio dele também. Então, em termos de portfólio de produto para toda a cadeia, a gente consegue atender 360 e também dentro das nossas soluções o foco é atender o negócio por completo. Então, e se a gente não tiver uma solução, a gente fomenta, a gente tem uma área de M&A também e também fomenta as startups para estar dentro do Hub Connect. Quando a gente fala da inteligência artificial, né, que veio para ficar e é uma tendência aí para os próximos anos, a gente costuma falar que é a tendência para o futuro, mas ela é uma tendência já do presente, né? Já está presente em muitas soluções, em muitas tecnologias, e o agronegócio está cada vez mais digital, então assim, os sistemas de gestão estão cada vez mais, né, tecnológicos, né? É uma ferramenta aliada para tomada de decisão baseada em dados, né? E isso vai ser cada vez mais decisivo para o setor, né? E isso traz essa segurança para o setor de que investir com dados, com informação, e aquela solução, aquela dor que aquele produtor rural, que aquela empresa rural vai trazer, e isso é muito importante, né? Então, desenvolver esse caminho, trazer essas soluções é muito importante. Isso mesmo, tá? Então a IA ela já é realidade, tá? A gente já tem soluções integradas com IA, tá? Uma das nossas soluções é o Vista BI, que então ele já é no próprio nome diz, né? Já de dados de inteligência, né? E a gente colocou uma IA lá dentro e já está oferecendo painéis com mais assertividade.
O grande diferencial que eu acho que os RPs e as soluções agora vão começar a trazer é porque não é só o mundo do negócio em si, né? Então ele tem que começar a abrir e ter a informação de toda a cadeia. Então é isso que a IA também vai ajudar. Então, como é que uma revenda ela está comparada com outras revendas do mesmo patamar dela, com as mesmas informações, com o mesmo tamanho dela, na mesma região? Como é que ela se compara? Qual é a rentabilidade que se teve? Então, como se comparar com outros players do mercado, isso vai fazer todo sentido, tá? E fora automação de processos, tá? Então, a automação hoje, com a IA, vai ficar muito mais fácil a automação. Então, mas, de novo, ela tem que ser alimentada, né? A IA sozinha, ela não. Então, ela precisa ter uma estrutura de dados bem consolidada para ela poder aprender. Então, as informações jogadas para ela tem que ser bem consolidadas, bem parametrizadas, digamos assim, e ela vai entender e ela vai agilizar muita coisa. Isso é fato. Então, acho que o ERP hoje ele não deixou de ser apenas uma ferramenta interna de gestão, mas uma ferramenta de negócio. Então, acho que esse é o grande foco do futuro das soluções de ERP, de soluções de gestão. O setor do agro está cada vez mais exigindo capacitação, né, para poder trabalhar com todos esses dados, trabalhar todas essas ferramentas que existem em prol de trazer, né, a solução para o produtor rural, para as empresas do agro, né? E a gente, por outro lado, também a gente encontra algumas dificuldades ainda em determinados lugares do Brasil, que é a questão da conectividade, né? Que ainda aí a gente poderia colocar, ainda é um desafio, ainda é um gargalo a ser resolvido, que é essa questão da conectividade, porque para a gente poder conseguir automatizar determinadas funções, né, seja das máquinas agrícolas, né, colheitadeiras, enfim, a gente precisa de que o ambiente esteja conectado, né, que aquela fazenda, que aquela região esteja conectada. E a gente ainda tem um pouquinho desse gargalo que o Brasil ainda tem regiões que tem essa dificuldade, né? Vocês percebem isso, já que boa parte do trabalho de vocês é no campo? Sim, ainda é um grande problema, tá? Principalmente para a produção rural, né? E nem digo das empresas que estão mais sitiadas nas cidades, então a cidade sempre tem, mas campo ainda é uma grande dificuldade, tá? O bom é que agora as tecnologias via satélite, tem como a Starlink aí, ela tem democratizado isso, então está facilitando. E as empresas também, as grandes players aí também têm levado e tentado levar conectividade. E outro ponto também é que a tecnologia melhorou muito. Então, o que você precisa de capacidade de internet não é um absurdo como antigamente. Então, hoje, com uma 4G bem, assim, que tem uma velocidade interessante, já consegue conectar. Não vai ser a mesma coisa de você estar numa cidade, mas a gente já consegue conectar, já consegue transmitir uma nota, então a gente já consegue. Então, a tecnologia também nisso também melhorou. Então, o que roda, o que trafega na rede, já é bem menos informações do que antes necessitava. Mas é um gargalo, ainda é um gargalo, principalmente em regiões mais remotas, mas tem melhorado. Graças a Deus a gente tem sido feliz nos nossos projetos aí quanto à conectividade. Voltando a falar um pouquinho sobre essa questão do hub especificamente, quais são os benefícios para os negócios que aderem ao hub dentro do que vocês oferecem? Bom, primeiro que ele já vai ter um framework de desenvolvimento muito facilitado, digamos assim, tá? Então ele já entra aqui com muita coisa pronta, né? Então um produto que for construído hoje dentro da nossa plataforma, ele já tem muita coisa pronta para ele ser utilizado. A segunda, porque a gente já tem um know-how muito grande de construção de negócio. Então, o produto que entrar aqui, e ele vai ser validado, ele vai ser bastante questionado, o plano de negócio vai ser construído aqui dentro, etc. E se passar no nosso framework, ele vira um negócio. Então, a gente foi bem assertivo, a gente virou um case, inclusive, para o Estado aqui, de como a gente consegue entrar uma ideia e sair um negócio aqui em construção. Tá? Constrói a solução e constrói um negócio aqui dentro. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial aqui dentro, além da parte tecnológica, que eu acredito que dê, principalmente as partes iniciais de UX, que é a parte de componentização de desenvolvimento de software, a gente já consiga ter um know-how grande e muita coisa pronta. Leandro, para a gente encerrar, tem alguma novidade vindo por aí? Alguma coisa que a gente já pode adiantar dentro do escopo aí da Aliar e do Hub?
Eu acho que o que vai, ser diferencial esse ano aí para os nossos clientes, realmente vai ser a utilização de IA embarcada nas nossas soluções, tá. Já começamos pelo Vistra BI, que é a nossa solução de inteligência de negócio, e as outras soluções aí já estão trabalhando no que a gente pode entregar aí com IA. Então acho que esse vai ser o grande diferencial que a gente tem trabalhado duro aqui para não ficar para trás. Muito bem, Leandro. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Nós que agradecemos, conte com a Aliares sempre aí, quando precisar de nós estamos à disposição. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal do YouTube. Acessa lá, @agromaistv. Até a próxima.